encontro, é o nosso primeiro encontro do semestre, né? E o primeiro do ano também, né? E nós vamos aproveitar essa oportunidade para confraternizar, né? Com a comunidade acadêmica do curso de Direito, com os professores, né? Com os novos alunos, os alunos ingressantes, né? Do primeiro semestre, que estão começando aí a trajetória no Unify, que certamente alvissareira, alvissareira, promissora, né? E muito importante na vida de vocês também. E eu queria dizer a vocês que estou muito feliz por estar aqui com vocês e por saber que a partir do dia 4 nós estaremos juntos, né? Vivendo, tendo a nossa vivência acadêmica, finalmente, né? Depois de todos esses anos, aí, 2 anos, né? E isso é muito importante, muito valioso, e acho que nós vamos valorizar ainda mais isso, porque o homem ele foi feito para conviver, né? Ele precisa conviver, né? Isso faz parte do próprio caráter humano. Então, nós temos que agradecer essa oportunidade e temos que comemorar isso, né? É um motivo de comemoração. Então, essa ocasião também, né, uma ocasião de receber vocês, né, todos os alunos do nosso curso, receber calorosamente os nossos alunos ingressantes, né, que estão iniciando a trajetória aqui no Unify. E nada melhor, né, para iniciar essa trajetória que nós ouvirmos, né, uma prata da casa, né, uma aluna que, né, orgulhosamente, nós podemos dizer, todos os professores que estão aqui, que foi nossa aluna, né, uma aluna brilhante, né, com uma trajetória brilhante, apresentou um trabalho brilhante, que é a Maria Carolina, né, que vai apresentar a palestra sobre o direito animal essa noite. Especialíssima essa palestra, porque ela é, né, uma ex-aluna, né, recém-formada do curso, já, né, se preparando para a carreira na magistratura, estudando. Ela é escrevente no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né? Então, espero que vocês aproveitem essa palestra. Antes de iniciar, eu queria passar a palavra para o nosso vice-reitor, que é o nosso professor também do curso, né? Professor Alessandro, professor de direito tributário, de direito ambiental, de processo tributário, e eu queria passar a palavra para ele também dirigir uma palavra a vocês, né, de boas-vindas, né, e dar uma mensagem da reitoria para vocês. Passo a palavra para o professor Alessandro, né, para que ele passe a mensagem dele a vocês. Boa noite, pessoal. Boa noite, professores e alunos. Eu serei muito breve aqui na mensagem. Eu sei que o professor Diógenes quis puxar a sardinha para todos os professores, dizendo que a Carol, Maria Carolina, foi aluna de todos os professores, mas ela foi a minha orientanda do TCC, tá? Então, eu tenho um carinho muito especial pela Carol. É importante vocês, alunos, observarem a trajetória de uma aluna que foi sempre competente, dedicada, empenhada, né? Eu nunca tive problema com a Carol, né? Mesmo discordando em alguns pontos no TCC, isso é fantástico, porque mostra o aluno criando suas asas, né? E hoje ela comunicou que passou ali, vai ser assistente de juiz lá no Juizado Especial Civil da Vergueiro, uma conquista muito bacana, e eu não duvido muito, logo logo, ela ser convidada para vir aqui como futura juíza do TJ, eu não tenho dúvida quanto a isso. Escrevam, né, a palestra está sendo gravada, daqui uns 5 anos mais ou menos, talvez a gente tenha aqui a doutora Maria Carolina. Do ponto de vista da instituição, a Fundação São Paulo já está adequando o campus, né, todos os protocolos de biossegurança, o assessoramento do Hospital Sírio-Libanês, para que a gente tenha um retorno aí com muita tranquilidade, né? Nós, na reitoria, optamos para que o retorno fosse só em abril. A PUC começou agora, né, para vocês já devem saber, a Fundação São Paulo é mantenedora tanto da PUC de São Paulo como do Unify, mas nós achamos melhor um começo em abril para ver como a situação ia ficar em março. Ao que tudo indica, a pandemia está estabilizando, os números estão caindo, talvez ela seja reclassificada como endemia,
Então, de qualquer forma, todos os protocolos vão ser obedecidos e a Fundação São Paulo vem empenhando ali. Hoje mesmo eu tive reunião com um grupo, que é um grupo de retomada só para tentar essas questões ali. Reabertura de cantina, reabertura da copiadora, sinalização, enfim, tudo que a gente está acostumado a fazer, tá? Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para Maria Carolina, porque hoje o show vai ser dela, tá bom? Obrigado pela atenção. Obrigada, professor. Obrigada, professores. Então, boa noite, gente. Estou muito feliz de estar aqui hoje, porque a Unify é mais do que uma faculdade, né? Uma segunda casa para a gente. E eu queria agradecer a todo mundo que está aqui presente, ou por me conhecer e querer prestigiar, ou por ter se interessado pelo assunto. E principalmente agradecer aos professores e à Unify por ter me dado essa oportunidade. Até porque eu não tenho qualificação nenhuma para dar uma palestra, para ser uma palestrante, né? Mas eu tenho aí um amor muito grande por esse tema e tento sempre que possível fazer cursos, participar de palestras, assistir tudo que tem aí referente a esse tema, né? Então eu vou tentar aqui passar da forma mais clara possível um pouquinho do que eu já aprendi referente a isso, né? E a intenção principal realmente é fazer com que as pessoas conheçam mais essa área, esse ramo que não é muito discutido, principalmente dentro do direito, né? A gente acaba deixando isso de lado porque é um ramo menor, então nas graduações acaba não sendo tratado muito disso, então a gente acaba não conhecendo nem depois quando a gente está atuando profissionalmente, né? Mas o direito animal ele já vem sendo discutido, já vem sendo estudado assim com mais profundidade de um tempo para cá. Ele é mais recente, né? Pode ser considerado mais novo, né? Mas ele é um tema que está crescendo bastante. O pessoal, né, dessa área, os profissionais dessa área, eles são muito engajados, muito ativos em tentar fazer mudanças, melhorias nos direitos dos animais. Então, eu acho que é muito importante a gente tentar ter um conhecimento básico, saber mais ou menos o que está acontecendo, quais são as posições, né, jurisprudenciais aí a respeito disso, algumas tendências aí dessa área, né. E principalmente para quem está começando agora, né, não sei se o pessoal já do primeiro semestre já entrou, mas queria desejar as boas-vindas. Vocês fizeram uma ótima escolha escolhendo a Unify, foi realmente a melhor decisão que eu pude ter, porque eu comecei em outra universidade primeiro semestre, depois no segundo que eu fui para a Unify e consegui sentir a diferença assim de cara, né? Então eu acho que é interessante as pessoas que estão começando, as pessoas que já estão avançadas aí no direito saberem que esse é um tema que tem aí muita perspectiva de crescimento e é uma área para trabalhar que é super legal, está tendo muita demanda já, né? A demanda está aumentando cada vez mais, né? Então eu queria começar falando um pouco das duas visões que se tem sobre esse tema, que elas são meio conflituosas, assim. Tem uma visão que ela é mais comum, é mais tradicional e ainda é a principal hoje, que é a visão antropocêntrica. Essa visão, ela entende que todas as leis elas são voltadas exclusivamente para o benefício do ser humano, que não pode ter um outro destinatário da lei que não seja ser humano. Então, por conta disso, mesmo as legislações que têm aí uma proteção ao animal, a visão antropocêntrica, ela vê essa proteção como um fim para um objetivo do ser humano apenas. Já a outra visão, ela é chamada de visão biocêntrica, ela ainda é bem menor, mas está ganhando mais forças, até mesmo nas decisões do judiciário, né? E ela entende que todas as vidas devem ser preservadas, todas elas têm o mesmo valor, e essa visão ela não admite que o homem se coloque no centro de tudo, que se coloque como superior a todos os outros seres que existem no meio ambiente, né? E essa questão de se colocar como superior do ser humano, ele vem simplesmente por a gente ter uma capacidade cognitiva que os animais não humanos não têm, né? Por a gente conseguir ter essa comunicação e
por conta de ter essa capacidade cognitiva, a gente tem uma facilidade de dominar as outras espécies, né? E essa visão biocêntrica, ela acha que, ela tem essa visão de que isso não é correto, porque normalmente o ser humano acaba se utilizando de tudo que está ao seu redor, causando, inclusive, sofrimento em outros seres que têm essa capacidade de sofrer, né? Deixa eu só colocar aqui, esqueci de compartilhar a tela, eu tirei para poder o professor ver e não coloquei de novo. Apareceu aí a apresentação? Tá. Apareceu. Então, aí eu coloquei até aqui para a gente ver alguns questionamentos, né, referente a esse tema, né? Se realmente o ser humano é o único destinatário das leis, se a vida humana é mais importante, se a gente pode se entender superior às outras espécies, né? E para quem entende que sim, né, é legal se perguntar o porquê. Qual que é o motivo que faz a gente achar que a gente é superior, né? Aí, entrando um pouco na relação do direito animal com o direito ambiental, o direito animal, as proteções animais sempre foram estudadas, aí, historicamente foi estudada, se entendendo como uma parte do direito ambiental, né? Porque os animais, eles se encaixam na fauna e a fauna faz parte da proteção do direito ambiental. Mas hoje já tem muita gente que defende que essa proteção do direito ambiental ela não é suficiente, porque o direito ambiental ele visa o benefício do ser humano, né? A proteção que o direito ambiental traz é uma proteção do meio ambiente como um todo, não visa assim, o interesse dos animais individualmente, nem a qualidade de vida do animal como um ser, é mais uma questão mais ampla, visando a não ter a extinção de espécies, para poder garantir aí a preservação do meio ambiente, dos recursos naturais, por isso ser devido, isso ser importante para as necessidades humanas, né? Já o direito animal, ele tem um objetivo diferente, que é proteger as necessidades dos animais, individuais dos animais, e independentemente do benefício humano, mesmo que cause prejuízo aos seres humanos, né? Então, não dá para dizer que são dois ramos, ou que um pertence ao outro, ou que é o mesmo ramo. Então, hoje se fala na autonomia do direito animal, por conta de ter aí esse objetivo próprio que difere do ambiental, né? Essa ideia, inclusive, né, ela é aceita pelo ministro Barroso, quando teve a ADI da vaquejada, né, o voto dele, ele falou, eu vou até dar uma lidinha rápida aqui no que ele escreveu. Ele disse assim, a Constituição veda expressamente práticas que submetam animais à crueldade. O avanço do processo civilizatório e da ética animal elevou o resguardo dos seres sencientes contra atos cruéis a um valor constitucional autônomo a ser tutelado independente de haver consequências para o meio ambiente, para a função ecológica da fauna ou preservação das espécies. Daí, nesse voto, né, ele falou com relação à senciência, né, dos animais, que a senciência ela é o principal limite para classificar quais animais são sujeitos de direito e quais não seriam, né? A senciência ela é a capacidade do ser de ter sentimentos que podem ser tanto físicos, que é a dor, prazer, tato, frio, calor, e também os sentimentos abstratos, né, a tristeza, o medo, carinho. E, além disso, também determina a consciência do que está sentindo. Então, os animais, eles sabem, né? Os animais sencientes, eles sabem quais sensações eles querem, quais que eles não querem ter. Tem até uma capacidade estratégica para permitir que evite situações de perigo ou de sofrimento. Então, a senciência, ela é essa combinação de sentir e de ter a consciência do que está sentindo, né? Hoje não são todos os animais que são considerados sencientes, né? Só os vertebrados e que têm um sistema nervoso centralizado, igual o nosso humano. Quem não tem um sistema nervoso ou que tem o sistema nervoso não centralizado, ainda não tem esse reconhecimento, mas ainda tem muita discussão, muitos estudos com relação a isso,
principalmente por conta de alguns animais específicos, né? Como os polvos, os caranguejos, as lagostas. São animais que não têm essa estrutura, então não são considerados sencientes, mas a gente consegue observar que eles têm aí uma reação a sensações, por exemplo, de dor, né? E são animais que sofrem muito, principalmente na parte culinária, né? A gente costuma ver as lagostas, elas são jogadas vivas numa panela fervendo. Os caranguejos, eles são desmembrados ainda vivo, né? Tirar a pata deles é tirado com eles ainda vivo. Os polvos também, antes de serem cozidos, são mortos por asfixia. Então, são práticas que realmente causam sofrimento, que causam um mal-estar, né? Inclusive, na Inglaterra, está tramitando, né, um projeto de lei que quer acrescentar à lista, né, dos seres sencientes alguns desses grupos de animais invertebrados, né? Que é como, por exemplo, os polvos, lula, caranguejo, lagostas, esse tipo de animais, né? E falando sobre a ciência, eu queria trazer aqui também um filósofo que foi um dos pioneiros para falar com relação aos direitos dos animais, né? Que é o Peter Singer. Ele escreveu um clássico que até hoje as pessoas continuam lendo e citando, que chama Libertação Animal. E nesse livro ele citou um outro filósofo, que é o Bentham, que viveu numa época onde os escravos negros tinham sido libertados já pelos franceses, mas ainda não tinham sido libertados na Inglaterra, que é onde ele morava, né? Então, lá onde ele morava, ele via que ainda eram tratados como diferentes, inferiores, a forma como a gente trata os animais ainda hoje, né? Nessa parte, né, o Bentham, ele cita, é o que está aqui na tela, né, o que eu compartilhei, essa é o trecho do livro do Bentham, e ele declara que, assim como os franceses tinham entendido que o tom da pele não era uma razão suficiente para tortura e exploração, né, que ele espera que um dia também seja reconhecido que o número de pernas, o tipo de pele, onde termina o osso sacro, também seja deixado de ser visto como justificativa para tratar dessa forma um ser senciente, né. Ele também acrescentou que a faculdade da razão e da comunicação não pode ser argumento para que o ser humano se julgue superior e que utilize os animais a qualquer custo, porque ele fez uma comparação, né, que o cachorro e um cavalo adulto, por exemplo, são muito mais racionais e comunicativos do que um bebê recém-nascido ou de alguns meses de idade, e esses bebês eles têm uma proteção legal, independente da falta de comunicação e de razão, né? Inclusive até o nascituro, né, tem seus direitos garantidos, né? E eu também queria falar um pouquinho sobre, antes de entrar nessa base constitucional que está passando aí, num conceito muito importante dentro do direito animal, que é o conceito de especismo, que é considerado uma prática arbitrária que privilegia o interesse de alguma espécie biológica em detrimento das outras, né? É considerado arbitrário porque não tem nenhuma justificativa moral para ter esse privilégio, né? É baseado somente no pertencimento de uma espécie biológica e no preconceito das demais espécies, né? Então, não tem uma justificativa moral, uma justificativa válida para admitir ser correto o ser humano tratar com qualquer tipo de crueldade as outras espécies, principalmente espécies biológicas que têm capacidade de sofrer. Então, se a gente for tentar achar uma justificativa o porquê que é correto o ser humano utilizar os animais para pesquisas daquelas formas que eles ficam completamente machucados e todas as formas de sofrimento, a gente não consegue achar um motivo realmente lógico e justificável, né? E o especismo, ele trata principalmente desse privilégio que a gente, como ser humano, se coloca perante aos outros animais, mas a gente também consegue analisar a forma de especismo que a gente tem até dentro dos outros grupos de animais, né? Então, a gente trata de uma forma diferente e dá uma importância maior para a vida e para a necessidade de alguns animais e a gente acaba negligenciando outros. Então, é muito mais importante, é muito mais privilegiado para nós humanos
animais domésticos, né, como cachorro, coelho, gato, e acaba sendo negligenciado outros animais, como os animais de produção, né, porcos, vacas, e os que são mais utilizados também em pesquisa, né, que são ratos e macacos. E aí a gente não tem um motivo também para a gente fazer essa diferenciação, porque todos esses animais que eu citei, todos eles têm a mesma característica de senciência, todos eles têm a mesma capacidade de sentir dor, de sentir afeto, de ter medo, tudo isso. E um exemplo dessa indignação seletiva, né, que a gente tem, é a revolta que muitos ocidentais, né, brasileiros principalmente que eu falo aqui, têm com o costume chinês. Na verdade, é um costume regionalizado, mas a gente acaba falando que toda a China faz, né, que é o costume de comer a carne de cachorro. Isso é visto como algo abominável. Mas grande parte dessas pessoas que têm essa indignação são pessoas também que comem carne, né? Seja de porco, frango, de boi, animais que também são sencientes e também perderam suas vidas para servir de alimento e principalmente sofreram muito durante o processo da criação até chegar no abate, porque a gente sabe que a forma como os animais são tratados não é muito carinhosa, né? Então, o conceito de especismo, ele tem esse fundamento no preconceito mesmo, né? E aí a gente pode até fazer uma ligação com esse preconceito que a gente, como ser humano, tem historicamente dentro da própria humanidade, né? Porque a nossa história ela é marcada por preconceito, segregação, marginalização de grupos minoritários dentro da nossa própria espécie. A gente vê, né? A gente vê os casos que tiveram, por exemplo, do racismo, o nazismo, que também se utilizaram de outros grupos de seres humanos para chegar num objetivo, né? No caso da escravidão, né? Era utilizado essas pessoas para poder conseguir ter uma produção maior e aumentar o lucro de uma parte aí de um grupo privilegiado. E no caso do nazismo, né, as pessoas que eram presas, né, elas serviam também de cobaias para alguns testes científicos, também sem nenhuma proteção, nenhuma preocupação com a vida dessas pessoas, né. E aí eu vou entrar um pouquinho, então, na legislação referente, né, ao direito ambiental, e é importante começar aí falando sobre a base, né, do direito animal, que é a fundamentação constitucional do direito animal. Essa fundamentação, ela está ali principalmente no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7, que ele diz o seguinte, eu vou dar uma lida aqui para vocês. Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, de quem? Do ser humano. Impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Também do ser humano, né? Então, até aqui, o caput ele ainda não tem nada que diferencia o direito ambiental do direito animal, né? Aí entra no parágrafo 1º, né, que fala que para assegurar a efetividade desse direito incumbe ao poder público. E aí no inciso 7 diz proteger a fauna e a flora, vedada na forma da lei, e as práticas que coloquem em risco a sua função ecológica provoquem a extinção de espécies. Então aqui também a gente está falando de um objetivo para o ser humano, mas o Constituinte ele fez questão de continuar falando ou submetam os animais à crueldade. Então, essa parte final, ela demonstra que a Constituição, ela optou por colocar uma separação entre o direito ambiental e o direito animal, colocou aí uma dignidade intrínseca para os animais não humanos, né? Porque se fosse para proteger só o meio ambiente, só os interesses humanos da necessidade do meio ambiente, teria parado ali falando nas espécies da fauna, né? Na não extinção de nenhuma espécie. Mas aí ficou claro
destacado a questão de não submeter a vedação da crueldade com os animais, né? Esse direito de não sofrer os atos cruéis é um direito que os animais têm. Os animais são destinatários desse direito, né? Hoje ainda, alguns doutrinadores têm uma visão extremamente, radicalmente antropocêntrica e interpretam esse dispositivo como uma forma de garantir o bem-estar do ser humano, para que o ser humano não tenha que presenciar esses atos cruéis, porque isso causa um desconforto psicológico. E isso é um argumento bastante vazio, até porque na Constituição não fala nem implicitamente com relação a esse desconforto psicológico humano, né? E um outro argumento também é a questão do ser humano não ter uma forma racional de consciência, não poder expressar quais são suas necessidades e que os seus direitos foram violados. Mas esse argumento também não faz sentido se a gente for analisar os seres humanos, né, que eu até já comentei, que também não têm essa capacidade cognitiva, né, que são os menores de 18 anos, pessoas com alguns transtornos mentais, os bebês, os nascituros, e eles também são sujeitos de direito. Eles só precisam de um tutor ou um curador, algum representante, para poder exercer os seus direitos. Então, no caso dos animais não humanos, isso também pode ser aplicado, né? Eles podem perfeitamente ser entendidos como destinatários de certos direitos, mas precisarem da representação humana para poder exercer esses direitos, né? Inclusive na esfera judicial, né? Tá? Em ações judiciais. Eu coloquei também aqui algumas legislações infraconstitucionais, né? Também que são importantes. E uma das discussões bastante constante assim nessa área é a visão do Código Civil a respeito dos animais, né? O Código Civil, ele trata os animais como coisas, como bens. Incluídos os animais lá no artigo 82, que conceitua os bens móveis, né? E também é falado em alguns outros artigos, como o artigo 445, parágrafo 2º, que fala do prazo para reclamar de vícios ocultos quando o bem móvel for um animal, e o artigo 1313, que fala com relação ao proprietário de algum imóvel dever tolerar a entrada de vizinhos quando for para pegar coisas suas, inclusive animal. E algumas outras passagens também que classificam os animais como coisas, né? Só que o que a gente tem que entender é que o Código Civil, ele é uma lei infraconstitucional. E ele não pode ser contrário à Constituição. E, então, por conta disso, ele não pode tratar o animal como um objeto, por conta disso que a gente conversou agora, que o Constituinte ele atribuiu uma dignidade para os animais quando ele vedou as práticas cruéis. E não dá para dizer que um ser tem dignidade e, ao mesmo tempo, dizer que ele é um objeto, né? Isso não faz sentido. Então, como esse entendimento ele contraria a Constituição, mas ele ainda não foi declarado inconstitucional, a gente precisa utilizar a interpretação conforme a Constituição para poder aplicar esses artigos, né? Eu coloquei aqui também a PL 6.054 de 2019, que é um projeto de lei que está em tramitação no Congresso. Ele expressamente prevê que os animais não humanos não são coisas, né? Reconhecem a sua natureza biológica, reconhece a sua senciência, inclui também a possibilidade dos animais obterem tutela jurisdicional, né? Por si próprios, sendo apenas representados. Mas, infelizmente, como a gente tem um setor ali, uma área legislativa que é muito forte na proteção dos direitos pecuários, né? Esse projeto de lei ele foi aprovado na Câmara em 2017, mas no Senado teve uma emenda ali no texto para constar que essa tutela não se aplica ao uso e disposição dos animais empregados na produção agropecuária, na pesquisa científica e nos que participam de manifestações culturais, né? Então, eu mesmo acredito que é uma emenda que não tem nenhuma justificativa, porque é aquilo que a gente estava falando do especismo, né? Trata de forma discriminatória espécies que têm a mesma característica de senciência. Se a gente está falando que o animal não é coisa porque ele é senciente,
não faz sentido a gente abranger uma parte dos animais sencientes e tirar outra. Até porque se a gente for colocar, né, for positivar que os animais não são coisas, não quer dizer que vai ser impedido de ter uma coisificação pontual. Porque coisificar quer dizer colocar um valor econômico em certas características ou atividades de algum ser que, em regra, não poderia ser coisificado por conta da dignidade que possui. Mas a gente vê isso acontecendo, por exemplo, com pessoas jurídicas, né? Até por uma questão, por ser a pessoa jurídica, ter essa função aí social, financeira, né? Em vários momentos tem a coisificação, até mesmo nós como pessoas físicas, né? A gente pode pensar nas negociações dos passes de jogador de futebol, quando a gente também assina lá a carteira de trabalho, e é atribuído um valor de contraprestação pelos nossos serviços, né? E isso também é uma forma de atribuir um valor e coisificar aí a nossa mão de obra, a nossa capacidade produtiva. Então, talvez fosse até melhor nem ser aprovado esse projeto de lei da forma como está com essa emenda, porque hoje a gente já tem argumento suficiente para dizer que o animal não é coisa, né? A própria Constituição Federal, ela deixa isso ali claro, colocando essa dignidade, né? Aí agora eu vou passar mais especificamente para a proteção dos animais contra a crueldade, né? E a principal lei que trata disso é a Lei de Crimes Ambientais, no artigo 32, né? Esse artigo ele teve uma alteração em setembro de 2020, né, que aumentou as penas para os maus tratos cometidos contra cães e gatos. E aí, novamente, a gente vê essa preferência para cães e gatos, para animais domésticos, né? Antes dessa mudança, a pena do caput era inferior a 2 anos, então qualquer caso de crueldade contra o animal era de menor potencial ofensivo, o infrator nunca era preso, cumpria um serviço comunitário, normalmente era aquele pagamento de cesta básica, né? E hoje, como aumentou e a pena máxima está em 5 anos, dependendo da gravidade, e se o crime for contra cão e gato, é possível haver a pena de prisão aí, que pode até iniciar em regime fechado. Mas essa penalidade mais dura é só para cachorro e gato. O autor desse projeto, ele até falou numa entrevista que o texto original dele contemplava todos os animais, mas ele teve muita dificuldade em ter aceito o texto, né, por conta da bancada ruralista mesmo, né. E aí ele precisou fazer essa alteração para pelo menos ter algum avanço, né. E hoje já acontece, já tem casos de prisão em flagrante para questões de maus tratos dos animais, né. Uma outra lei também que dá proteção aos animais é a Lei de Proteção à Fauna. Daí ela é específica para animais silvestres, né? Ela conceitua o que é animal silvestre, traz as condutas e as penas, né? A Lei de Contravenções Penais, ela também tipifica a ação da crueldade contra animais. E aí também tem algumas outras leis menores, né? Leis esparsas que tratam aí a pesca, a caça, esse tipo de coisa, né? Como uma curiosidade, eu quis trazer esse Código de Bem-Estar Animal da Paraíba, né? Porque a competência para legislar sobre o direito animal, ela é concorrente. Então, tanto a União quanto os estados podem legislar. A União ela fica responsável mais pelas leis gerais e os estados mais pelas específicas. E o estado da Paraíba, ele criou essa lei chamando de Código de Bem-Estar Animal, e essa lei, ela lista alguns direitos fundamentais mínimos que os animais devem ter. Como é uma lei estadual, ela pode também ser usada em outros estados que não tenham nenhuma lei que fale sobre direitos fundamentais dos seres humanos, dos animais não humanos. Então, ela é uma lei muito importante para o direito ambiental, assim, porque ela traz essa novidade, né, para o nosso ordenamento jurídico.
Aqui também eu coloquei o Decreto Federal 24.645 de 34. Esse decreto, ele é muito importante também para o tema, porque ele é anterior à nossa Constituição, né? Ele foi feito em 34, e que foi um período excepcional, o nosso Congresso Nacional estava fechado, e ele acabou recebendo o nome de decreto. Mas ele tem força de lei, ele tem natureza de lei, porque ele não regulamenta nenhuma outra lei existente. Ele institui direitos e deveres. Então, ele não pode ser considerado como um decreto, mesmo que o nome dele seja esse. Em 91, o presidente da época, que era o Fernando Collor de Mello, ele revogou vários decretos dessa época, incluindo esse decreto, né, que a gente está falando, só que ele fez isso através de um decreto presidencial também. Então, hoje a gente não pode considerar esse decreto 24.645 revogado, porque como ele tem a natureza de lei, um decreto não pode revogar a lei, só outra lei pode revogar, né? Então, hoje está lá no site, né, na internet, no site do Planalto, está como revogado, mas é possível, com essa argumentação, é possível utilizar esse decreto, e ele é muito importante porque ele traz um rol também de práticas consideradas cruéis, e prevê expressamente que os animais eles têm que ser assistidos em juízo por representantes do Ministério Público, por membros de sociedade protetoras de animais, ou por seus substitutos legais. Então, a gente consegue argumentar, através desse decreto, a possibilidade de um animal estar num processo judicial como parte mesmo, né? Aqui eu coloquei, depois eu vou passar para vocês esses slides, coloquei algumas coisas interessantes desse decreto, né? E aí, entrando nessa questão de animais como parte em processos, né, isso causa muita estranheza, né, ao primeiro momento, assim, porque isso não é comum. O mais comum a gente ver quando tem algum caso envolvendo animais, é ver aí o tutor ou o Ministério Público entrando como autor da ação, né? Mas hoje já é possível a gente defender o animal estar no polo ativo, e inclusive usando o fundamento do CPC, do artigo 18, né, que fala que ninguém pode pleitear direito à lei em nome próprio. E aí, entrando nisso, né, a gente tem que diferenciar a capacidade de ser parte, a capacidade processual e a capacidade postulatória. A capacidade de ser parte, ela decorre do direito material, então qualquer pessoa, qualquer indivíduo que tenha a capacidade de ter direito, também tem a capacidade de ser parte num processo, né? Já a capacidade processual, não. Essa capacidade processual, sim, precisa de uma capacidade de atuar em juízo e precisa ter a capacidade de exercer seus direitos, né, de modo próprio. E a capacidade postulatória é aquela capacidade de postular em juízo, né? É uma capacidade técnica que os advogados têm, os membros do Ministério Público, a pessoa que vai representar o sujeito de direito, que vai representar tecnicamente. Então, o animal, como ele tem o direito, né, material, ele tem também a capacidade de ser parte, mas ele não tem a capacidade processual, então ele precisa ser assistido por um ser humano com essa capacidade processual. E aí a mesma coisa que acontece com nascituros, com menores de 18 anos, com os relativamente incapazes por qualquer motivo, né? Não tem como a gente dizer que, não, o animal não tem comunicação, não tem capacidade cognitiva, então por isso não pode ser parte, porque essas pessoas também não têm, né, uma capacidade cognitiva, muitas vezes, também não consegue comunicar suas necessidades, e elas são, né, entra lá como autor da ação, representado por um tutor, um curador. Então, quando acontece, por exemplo, né, um tutor levou o seu cachorro para banho e tosa e acabou voltando machucado, né? Normalmente, é o próprio tutor do animal que entra com o processo em seu nome, ele entra como autor da ação, né? Porque os animais são tratados ainda como objetos.
Então, os tutores, eles entendem que o cachorro é dele, ele que pagou as custas do banho, dos medicamentos, do hospital, e aí entra em nome próprio como se tivesse acontecido, por exemplo, um dano num automóvel, né? Mas como tem essa questão do CPC, de que a gente não pode entrar com ação em nome próprio para pleitear direitos alheios, isso deveria ser considerado incorreto, né? O animal que tem que estar ali como a parte autora, sendo aí, sim, né, representado pelo seu tutor, ou por alguma ONG, ou pelo Ministério Público. Essa visão, ela já foi aceita aí depois de muita briga no Tribunal de Justiça do Paraná, né? A gente teve um caso recente, né, que foi reconhecido o direito dos animais de ser parte, né? Desculpa. Foi em 2021 e foi no caso Spike Rambo. É um caso que 2 cachorros ajuizaram a ação de maus tratos, foram representados pela ONG que resgatou eles, e foi contra os seus tutores, né? Que os seus tutores, eles foram viajar, deixaram os cachorros sozinhos ali, sem um local adequado para se abrigar de sol, de chuva, né? Eles ficaram também alguns dias sem água e sem comida, porque a pessoa que tinha ficado responsável por isso ia quando queria. E eles apresentavam sinais de abandono, de desnutrição e até alguns machucados com bicheira, né? Quando a ONG foi resgatar. Aí as advogadas da ONG, elas pediram uma indenização por danos morais, no valor de R$2.000 para cada animal. Então, o dano moral voltado para os animais, não para a ONG, não para tutor, para os animais. E também uma pensão mensal de R$300 por mês para cobrir os custos da ONG enquanto não encontrarem novos tutores, né? A princípio, na primeira instância, esse processo foi julgado extinto sem julgamento do mérito. O juiz, ele entendeu que os cachorros não poderiam ser parte no processo, porque eram considerados coisas para o direito, né? Mas essa decisão, ela foi reformada na segunda instância, que foi aí uma vitória para o direito animal, né? Eu até trouxe aqui alguns trechinhos do acórdão que eu vou ler bem rapidinho, porque a gente não tem tanto tempo, né? Mas o acórdão, ele fala que os animais, eles são sujeitos de direitos, são dotados da capacidade de ser parte em juízo, e essa legitimidade, ela decorre tanto do direito natural quanto do direito positivo estatal. Também nesse acórdão reconheceu a importância do animal não humano como um indivíduo, porque o seu sofrimento físico ou mental importa por si só, por ele ser um ser senciente, né? E tanto a legislação, a doutrina, a jurisprudência não tem amparo para não proteger a dignidade desses animais, né? Então, qualquer ato de crueldade tem que ser visto pelo Poder Judiciário e o animal pode ser parte legítima para isso. Coloquei aqui, eu trouxe também algumas jurisprudências que são importantes, né? Que eu também só vou comentar aí resumidamente, mas eu coloquei aqui nos slides os recursos, né? Os números para quem tiver interesse poder dar uma pesquisada e ler, porque são muito interessantes, né? Então, um recurso que foi também muito importante, além desse caso do Spike e do Rambo, né? Foi esse recurso, primeiramente, recurso especial de Minas, né? Que o STJ, ele se manifestou pela impossibilidade de considerar animal como coisas. Nesse caso, o município de Belo Horizonte, ele recorreu de uma decisão que foi contrária às suas práticas de controle de zoonoses e controle populacional de animais de rua. Então, o que eles faziam? Eles recolhiam esses animais, retiravam das ruas, levavam para o centro de zoonoses, e se em até 48 horas não aparecesse dono, a prefeitura matava esses animais. Inclusive, os gatos que estavam nessa situação, eles eram mortos em câmaras de gás. Então, essa decisão, ela considerou que esse meio era considerado um meio cruel, e disse que é, sim, possível o extermínio de animais, mas que isso deve ser apenas em último caso, e quando acontecer, não pode ser através de meios cruéis, né?
Nessa decisão do STJ, foi falado que a administração pública não pode considerar os animais como coisas abandonadas, né? Falou também que esses seres têm um sistema nervoso desenvolvido e por isso eles sentem dor, também demonstram ter afetos, e falou que a condenação dos atos cruéis não possui origem na necessidade do equilíbrio ambiental, mas sim no reconhecimento de que os animais são capazes de sofrer e de sentir dor. Então, isso daí também é uma decisão muito importante para quem advoga no direito animal, né? Esse outro recurso especial em São Paulo, né, que também foi para o STJ, ele foi interposto por uma pessoa que ela tinha lá em casa um animal silvestre, né, era um papagaio verdadeiro, e ela recebeu multa tanto por ter em cativeiro uma espécie da fauna silvestre e também por maus tratos que foram comprovados por veterinários, né. Na decisão, o acórdão falou que é importante ter essa discussão de dignidade do animal, que é preciso reconhecer que o animal tem um fim em si mesmo, um valor intrínseco, né, por serem seres sensitivos, não humanos, né. Também fala que é possível falar da limitação dos direitos fundamentais dos seres humanos com base no reconhecimento dos interesses não humanos. Então, isso que a gente ouve bastante de o seu direito termina quando começa o meu, isso também é aplicável, né? Isso também tem que ser aplicável para os seres sencientes. Então, o ser humano tem aí os seus direitos fundamentais, mas ele não pode aí passar completamente por cima dos direitos fundamentais também dos animais, né? E aí esse também acabou se tornando um material muito importante para os advogados animalistas, né? Eu coloquei também um habeas corpus da Bahia, que é muito interessante, né? Porque foi um caso bem curioso, né? Foi impetrado um habeas corpus em 2005 para conceder a liberdade para uma chimpanzé, que ela tem, o nome dela era Suíça, né? Então, a Suíça, ela estava num zoológico de Salvador, e esse habeas corpus dizia que ela estava enjaulada ali sozinha por vários meses, o companheiro dela faleceu, né, então ela ficou sozinha na jaula, e a jaula era muito pequena, tinha problemas de infiltração, não tinha infraestrutura nenhuma, né, então foi solicitado liminarmente, no habeas corpus, a transferência desse animal para um santuário. Esse pedido liminar ele foi indeferido, porque o juiz entendeu um caso como muito complexo, uma vez que não era comum habeas corpus para um ser que não é humano, e ele disse que precisava solicitar informações sobre o estado da chimpanzé, se o zoológico tinha condições de mantê-la, e ele também queria saber as condições do santuário, né? Mas, infelizmente, antes do juiz conseguir recolher todas essas informações, né, a Suíça ela foi encontrada morta lá na jaula dela mesmo, antes de uma decisão poder fazer aí melhorar a situação dela, né? Mas não foi tão perdido, digamos assim, em termos de jurisprudência, né? Porque esse habeas corpus ele foi julgado extinto sem julgamento do mérito pela perda do objeto, mas na sentença de extinção o juiz fundamentou e declarou que a tutela que foi pleiteada era legítima e que o habeas corpus era, sim, instrumento adequado e necessário para defender os interesses da Suíça. Então, isso acaba se tornando aí um precedente também que pode ser usado em outros casos de habeas corpus para animais não humanos, né? Mas falando em julgados assim, importantes para o direito animal, o julgado mais importante que a gente tem hoje, eu acredito que seja, que eu até já fiz um comentáriozinho, né, que foi o voto do ministro Barroso lá na ADI da vaquejada. O voto do ministro Barroso, ele foi assim, uma aula de direito animal. Ele fala do histórico da relação dos humanos com os animais, ele fala onde e como surgiu o movimento da proteção dos animais,
ele explica de uma forma muito didática a diferença entre a corrente do bem-estar animal e a corrente do direito animal, né? Que é algo já até profundo, um estudo avançado e profundo dentro do direito animal, né? E então, assim, é muito legal se vocês tiverem como ler esse voto, é muito bacana, né? Deixa eu até ver, eu trouxe aqui um trechinho também do que ele escreveu que eu achei interessante. Aqui. Ele colocou que a vedação da crueldade contra animais na Constituição deve ser considerada uma norma autônoma. Ele também falou que os animais não podem ser reduzidos à mera condição de elementos do meio ambiente. Falou também que o sofrimento animal importa por si só, independente do equilíbrio do meio ambiente. Outra coisa importante que ele falou é sobre a desvantagem dos animais comparados aos seres humanos, né? Uma vez que os animais eles não podem protestar por eles mesmos, né? Contra o tratamento que eles recebem. E também ele fala que não é difícil para o ser humano encontrar uma motivação psicológica e uma justificação para proteger os animais, que a gente precisa simplesmente ter a empatia e saber que os animais têm uma característica igual à nossa, que é a capacidade de sofrer, de sentir dor. Então, é legítimo o interesse do animal de não receber tratamento cruel, né? Era mais ou menos isso que eu queria trazer, assim, de mais introdutório dessa área, né? Tem muita coisa ainda que dava para a gente falar, para a gente conversar, que não deu para abordar por conta do tema. Toda hora está tendo novidades a respeito do direito animal, né? E eu espero ter conseguido aí passar de forma clara, pelo menos algumas informações, né? Infelizmente, hoje a gente ainda não tem muita opção para se especializar nessa área, né? Pelo que eu pesquisei, só tem uma faculdade que fica no Rio Grande do Sul que tem uma pós-graduação específica para o direito animal. Aliás, fica aí a dica para o coordenador do curso de Direito e o nosso vice-reitor da Unify, né? Quem sabe não abre aí essa possibilidade. Mas tem hoje uma infinidade de cursos, palestras, seminários. Tem vezes que eu nem consigo fazer todos porque tem mais de um no mesmo dia, né? Então, se tiver alguém aqui que se interessa em trabalhar nessa área, é bacana pesquisar, porque é uma área que está em pleno crescimento, né? E os advogados que são atuantes, experientes nessa área, eles são muito abertos, eles conversam com a gente, tiram nossas dúvidas pela internet, porque a intenção deles realmente é participar da mudança, né, em como os animais são tratados, né? Então, eu convido vocês a conhecerem mais sobre essa área, porque ela tem bastante potencial mesmo, né? Tanto um potencial profissional, quanto de sentir a satisfação de estar fazendo uma diferença para o meio ambiente, para a qualidade de vida dos animais, né? Porque, por saber que os animais, assim como a gente, eles querem só ter liberdade, quer ter paz, quer ter segurança, e por não conseguir se comunicar, faz parte, né, do nosso dever como seres racionais de dar essa proteção para eles, né? Eu coloquei aqui também algumas indicações de livros para quem tiver interesse em se aprofundar um pouco mais. Indicação também de documentários e filmes que tratam em algum nível sobre as questões dos direitos animais, né? E também eu fico aí à disposição, né, para se tiverem alguma dúvida, né? Eu coloquei algumas fotinhos aqui, se você for sensível, eu peguei umas mais tranquilas, tá? Não peguei nada muito absurdo, mas se você for uma pessoa muito sensível e não quiser olhar, dá uma fechadinha aí no Teams agora, que eu vou passar só algumas fotinhos que mostram, né, a diferença de, nesse caso, um porquinho recebendo um carinho e a forma como um porco é tratado na indústria pecuária, né? Também a gente não tem essa noção muitas vezes, mas vacas e bois, eles gostam de receber carinho,
gostam de brincar com bola, uns com os outros, né? E aqui a gente vê como são tratados aí, nesse caso, na prática da vaquejada, né? Aqui também é mais recebendo carinho, e do outro lado, um boi que foi vítima aí da farra do boi, né? E é isso, então. Queria agradecer a oportunidade novamente e me deixar à disposição caso alguém queira saber mais dicas de onde pesquisar mais, o que pesquisar, como se aprofundar nessa área. Obrigada, gente. Parabéns, Carolina. Excelente apresentação, e não poderia ser diferente, né? A gente conhece a qualidade da sua pesquisa, do seu TCC, né? Como você já teve a oportunidade de apresentar esse tema para a gente, né? Aí também na semana que teve na Semana Integrada. Você é sempre bem-vinda, né? Todas as gente, e isso daí também, essa apresentação da Carolina, da Carol, né? Como a gente chama a Maria Carolina, essa apresentação da Carol é um convite, né? Para todos vocês, para que vocês, né? Se empenhem, né, nos seus trabalhos de conclusão de curso, né? Para que vocês pesquisem, tenham o trabalho de conclusão de curso, né, a pesquisa acadêmica, não como um fardo, mas como uma oportunidade de crescimento intelectual, de desenvolvimento de um tema bacana. Esse tema que a Carol trouxe para a gente é um tema difícil. É muito difícil você ouvir alguém falar sobre isso, né? É um tema raro, né? Então, veja, isso foi desenvolvido num trabalho, né, numa pesquisa. E isso a faculdade, a universidade, ela abre essas portas, né? Abre as portas para o trabalho, para a pesquisa, para o conhecimento, né? E além, né, do curso, das matérias regulares do curso. Então, aí para os alunos que estão avançados e que em breve apresentarão, não, farão seus TCCs e depois apresentarão em banca, né? Aproveitem a oportunidade, né? Da próxima vez vocês estarão aqui também apresentando para a gente. E como a gente fica feliz, né? Eu falo por mim, falo por todos os professores, principalmente o professor Alessandro, que orientou o trabalho dela, né? A gente fica orgulhoso, fica feliz, né? Uma felicidade honesta, né? Aquela felicidade sincera de ver o fruto, né? Um fruto bonito, né? Que foi cultivado aí desde o primeiro ano, né? E que a gente só tem a agradecer, né? E a agradecer principalmente a Carol, né? Por todo o seu empenho, por toda a sua dedicação, pelo seu brilhantismo, né? Muito bom mesmo. Eu queria abrir, se alguém tiver... A gente tem 15 minutinhos, né? Se alguém tiver alguma pergunta para a Carol, né? Alguma questão para colocar, eu vou dar a palavra, tá? Só levantar a mão, né? Aí eu vou dando a palavra. Quem que tá? Deixa eu ver quem é que tá. Luciana. Pode falar, Luciana. Boa noite. Boa noite a todos. Hoje foi fundamental para mim essa palestra, porque eu não luto, mas assim, eu acompanho de perto algumas ONGs, e hoje para mim foi fundamental isso, para dar um destino mesmo ao meu TCC. Gostei muito. E assim, esses dias eu tive uma experiência, caiu um passarinho, bateu no vidro, e eu tentei ligar para o IBAMA, Polícia Ambiental, não consegui. Essa parte é muito difícil. Eu percebo que quando a gente vai procurar assim, ajuda para resgatar um animal silvestre, é difícil. E assim, eu liguei para o IBAMA, eles me informaram que eles não tinham veículo para resgatar. Eu liguei na Polícia Ambiental, falaram que podia fazer o registro, mas só daqui 2 dias, né? E o animal estava precisando de um resgate.
Aí eu senti um pouquinho, assim, essa falta, sabe, de um lugar, de um caminho mais rápido. Realmente, isso acontece bastante, não só com o animal silvestre, mesmo quando a gente tem esses casos de animais, né, um cachorro, um gato abandonado na rua, né? E a gente não tem nenhuma, quando a gente resgata esse animal para cuidar, a gente não tem nenhum amparo governamental para isso, né? E isso dificulta muito a vida dos protetores, das ONGs, né? Embora a Constituição fale que a proteção e tudo mais seja uma obrigação tanto do poder público quanto da coletividade, realmente é uma obrigação nossa não deixar um animal machucado lá onde está. Mas a gente não tem também sempre condições de arcar com os tratamentos, né? Não temos assim um SUS veterinário. Então, é realmente muito difícil, e por isso que eu acho muito importante essas questões serem trabalhadas em todas as áreas do conhecimento. E no nosso caso, como a gente é da área do direito, trabalhar e aprender e discutir e trazer, né, igual eu estou fazendo isso hoje, de trazer as informações que eu tenho, para que a gente tente aí achar formas de cobrar por mais ações governamentais com relação a isso, né? O que a gente pode fazer como sociedade é discutir, é falar, é reclamar, como operadores do direito, utilizar das ferramentas judiciárias que a gente tem para realmente tentar mudar essa realidade, né? Muito bom. A Jane também levantou a mão aqui. Pode falar, Jane, pode perguntar. Em primeiro lugar, quero só um momento, por favor. Estão me ouvindo? Sim, sim. Em primeiro lugar, quero agradecer a Maria Carolina por essa oportunidade ímpar de estar aqui participando dessa palestra. Eu estou muito emocionada, tá? Eu estou tremendo, é sério, porque eu tenho um amor enorme pelos animais. Eu não como carne dos animais há 3, 4 anos, de nenhuma espécie. Então, eu tenho um amor muito grande por isso, e eu agradeço a Deus porque eu vivi para participar dessa palestra. Eu estou muito emocionada, sabe? E eu só queria finalizar, porque eu não tenho condições de falar. Eu queria ler um trechinho aqui da Bíblia, Eclesiastes 3:19, que fala assim: porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. E lhes sucede a mesma coisa. Como morre um, assim morre o outro. E todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais é nenhuma, porque todos são vaidade. Não há vantagem dos homens sobre os animais. Muito obrigada, eu não consigo falar mais. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço pelas suas palavras, obrigada. Mas, assim, isso é ótimo tudo que você falou, porque mostra que a gente está aí, né? Tem bastante gente dentro do direito engajado nessa área, e é bacana saber que existe uma área para a gente trabalhar dentro disso, que a gente pode fazer parte, né? E eu tenho certeza que daqui a algum tempo vai ser você aí também palestrando com relação a isso, com a sua OAB em mãos, vai estar defendendo os direitos dos animais, e o que eu puder ajudar, eu estou disponível. Muito bom. A Luciene também está pedindo a palavra. Luciene, boa noite. Pode perguntar. Oi, boa noite a todos. Então, professor, eu achei interessante esse assunto da Maria Carolina, porque, assim, eu vejo vários comerciais dizendo que não é para matar abelhas, essas coisas, né? Apareceu um enxame uma colmeia de abelha aqui na minha rua. Eu liguei no 156 para retirar as abelhas e levarem para outro lugar. Hoje eles vieram,
mas eles não retiraram, eles mataram todas as abelhas. Se fosse para matar, a gente pegava o veneno e matava, não precisava ter um trabalho de 1 mês esperando eles virem retirar a colmeia. Mataram todas as abelhas. E a gente sabe que a abelha é importante para o meio ambiente. Eu fiquei indignada com isso. Eu acho que nem a Maria trouxe, deveria ter mais pessoas, sim, lutando por esses direitos dos animais. Obrigada, é isso. Com certeza, Lu. A gente sabe que a importância, né, principalmente ecológica das abelhas, né, porque se acontecer a extinção das abelhas, vai ter também extinção de um monte de espécies de flores e árvores, e isso vai desencadeando problemas substanciais, né? Mas a nossa legislação, por mais que tenha toda uma proteção, né, ela também diz que é possível e é necessário e pode acontecer o extermínio de alguns animais, se esses animais estiverem causando algum tipo de, como eu posso dizer, de ameaça à saúde de nós seres humanos, né? Provavelmente no seu caso, aí, por ser uma área residencial, muitas abelhas, talvez tenha se entendido que o perigo das pessoas ali, né, de serem picadas, de terem uma alergia, de serem picadas por muitas abelhas, crianças, etc., talvez tenha sido entendido aí que isso sobressaía a necessidade de proteger as abelhas, porque matar aquelas abelhas não causaria a extinção de uma forma imediata, né? Talvez tenha sido essa a justificativa e o pensamento que aconteceu. Bom, não tem... Eu estou vendo que ninguém mais levantou a mão. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Só mais uma, né? A gente tem tempo para mais uma perguntinha, se alguém quiser. Bom, pessoal, eu vou novamente agradecer a Carolina por ter atendido ao convite, parabenizá-la novamente, agradecer a presença de todos os professores, todos os alunos, um dos nossos alunos que já estão conosco há bastante tempo, né, que já nos conhece bem, desejar um excelente ano, receber os nossos novos alunos, né, e lhes dar as boas-vindas, né? Dizer que nós estamos aqui, né, para atender vocês. Agora a gente vai começar o presencial. Eu vou aproveitar para falar, olha, toda segunda-feira eu estou nos 4 horários, né, atendendo os alunos online. A partir do dia 4 eu vou começar a atender presencial, né? Vocês do primeiro ano elejam um representante de classe, né? E depois entrem em contato comigo para a gente poder organizar aí reuniões, porque a gente faz reuniões com os representantes e a gente começar uma interlocução. Eu gostaria de encerrar com as palavras do professor Alessandro, nosso vice-reitor, nosso professor do curso, foi coordenador do curso, né? Durante muitos anos, né? E foi o orientador da Carol, né? Então, eu queria passar a palavra para o professor Alessandro para que ele encerrasse o nosso encontro. E muito obrigado pela presença de todos, foi uma confraternização, foi muito bom estar com vocês aqui. Boa noite, pessoal. Que saia justa, Diógenes, depois dessa palestra, eu vou falar alguma coisa, e eu que não era adepto dessa corrente, né? Eu tenho mais uma inclinação para corrente antropocêntrica, o que não significa que a gente tem que pregar a destruição do meio ambiente, né? Ao contrário, né? Ontem mesmo foi interessante, eu estava aqui numa reunião com o pessoal da Fundação São Paulo, aí meu filho calmamente veio e falou, pai, tem uma cobra no quintal. Eu falei, pera aí que eu já vou tirar. Saí da reunião, fui lá, coloquei a cobra dentro de um balde, tampei, fui no terreno aqui ao lado, eu moro muito próximo ao Horto Florestal, por isso, né? Soltei a cobrinha lá, ela foi embora. Os vidros da minha casa todos são adesivados com aquelas aves adesivo preto para evitar o choque de ave com vidro, né? Então, a visão antropocêntrica e a visão biocêntrica, elas caminham para a mesma finalidade, que é proteger, não submeter o animal à crueldade, né? A própria Carol falou numa hipótese onde o homem
corre perigo, né? Infelizmente a vida animal cede lugar, senão a gente estaria com grupos aí defendendo a SARS-CoV, né? Que causa aí a Covid-19, porque essa perseguição genocida contra esse vírus, né? Contra o vírus da febre amarela, com do Aedes aegypti, não. Em algumas situações, o homem prevalece, né? Os direitos do homem prevalecem. Mas, embora eu tenha uma visão diferente, foi muito bacana trabalhar com o TCC da Carol, respeito a posição dela, né? E estamos dentro de uma universidade, de uma academia, onde a discussão é muito importante. E mesmo assim, ela tirou 10. Eu dei 10 para ela, o trabalho dela estava excepcional, né? Mesmo discordando, porque a discordância hoje, a gente tem que afastar essa polarização que o Brasil passa, né? Ou você está certo, né? Porque concorda comigo, ou você está errado. Não, a Carol não está errada, ela tem uma outra visão, que não é a mesma visão que eu tenho do estudo que eu fiz, mas é o respeito, né? É isso que prevalece, é isso que é bacana. E entendo tudo que foi dito, a construção da teoria dela muito bem fundamentada, e é possível defender. Eu gosto muito de citar o Raul Seixas, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Quem sabe daqui a alguns anos também eu me curvo a essa visão biocêntrica, mas por enquanto ainda eu estou mais pautado pelo antropocentrismo. Mas parabéns, Carol, foi brilhante a segurança que você conduziu a palestra aí, menos nervosa do que no TCC, né? Porque o TCC é avaliação, nota, enfim, mas eu fiquei abismado de ver, assim, impressionado como você conduziu de uma forma muito segura, sem dar uma gaguejada, e a gente olha e fala, pô, que bacana, né? É um ciclo que se fecha, é uma aluna que vai deixar saudades, mas com certeza ela voltará. Quem sabe daqui a uns anos ela não vem com um projeto para falar do curso de especialização em direito animal, né? Ou lançar um curso de extensão, aprofundar o tema, porque gera muita discussão. E isso é uma característica dos direitos difusos, né? Intensa litigiosidade interna. Mesmo você discordando, né, o caminho, o objetivo passa a ser comum. Parabéns pela iniciativa, Diógenes. Obrigado pelos professores. Carol, foi fantástico. E parabéns a todos que assistiram a palestra aí, a contribuição dos alunos que apoiaram a Carol. Vamos encontrar ainda, hein? A gente vai discutir isso, essa visão biocêntrica versus antropocêntrica, mas com todo o respeito que se preza dentro de uma academia, dentro de uma universidade. Muito obrigado, hein? Viu? E só para encerrar aqui, agradecer a todos os professores, e eu queria dar um agradecimento especial para a professora Ana Carla, que ela ficou quietinha, mas a gente está costurando, ela, o professor Jadon, do NDE, né? E a professora Edmeide, a gente tem trabalhado aí para montar. Nós teremos outras palestras, tá? Teremos uma por mês, já tem o cronograma delas. A próxima, certamente, nós vamos tentar fazer uma live aí pelo YouTube, né? Transmitir, mas talvez essa já vai ser presencial, porque é no mês que vem, então a gente vai ter que ver o formato dela. Mas nós vamos ter uma por mês, né? E vai ser muito bom. E eu queria aqui só, né, falar fazer uma brincadeira aqui, né? A palestra foi excelente, a noite foi maravilhosa, só faltava tocar Raul. E o Ale tocou Raul, pô. Acabou. Toca Raul, Ale. Fechou, o Ale fechou com chave de ouro com o Raul, né? Gente, eu queria agradecer também, tá? Boa noite a todos. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada a todos que assistiram. Queria só também deixar avisado que eu deixei ali no chat, né? Esse PowerPoint da minha apresentação. Se alguém quiser baixar, ver lá as indicações dos livros e dos filmes, tá nessa apresentação que eu mandei lá no chat. E eu fico à disposição para novas palestras aí, porque tem muita coisa interessante que não deu tempo, né? A questão das manifestações culturais, os transplantes de órgãos de porco em seres humanos. Tem muita coisa ainda nessa área para ser falada. Muito obrigada, gente. Uma boa noite a todos. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, boa noite a todos. Parabéns, Carol.